Muito bem-vindo você para essa série Sabedoria e Vida. Hoje nós estaremos aqui na carta de Tiago, capítulo 2, matemática, sabedoria e fé. Capítulo 2, Tiago faz essa abordagem sobre a fé de uma forma bem interessante mesmo. Então, ele lista aqui, por exemplo, algumas coisas que a gente pode dar uma olhadinha no capítulo 2. Eu não vou ler o texto, vocês vão ler o texto aí no grupo, o capítulo 2 todo. Por exemplo, ele fala que a fé atravessa as aparências. Os 3 primeiros versículos do capítulo 2, ele fala sobre isso. A fé atravessando as aparências. Ele fala assim, que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Talvez você já tenha se impressionado com alguém pela roupa que ele vestia, pelo carro com o qual ele chegou, ali no local que você estava, a aparência física dele. E Tiago está dizendo, ei, esse negócio de aparência não é legal não. A sabedoria de cima nos ensina que a gente deve atravessar essa questão das aparências. A fé que o Senhor planta no nosso coração nos leva a agir dessa forma. Ele também lista aqui no capítulo 2, versículo 5, falando que a fé ajusta o foco. Ele diz que Deus não se impressiona com a quantidade de bens que as pessoas têm. Aliás, ele fala que os pobres parecem ter uma precedência, talvez pela maneira como levam a vida. Humildade não com relação à economia, mas humildade mesmo, humildade com relação à alma, a caráter. Ele fala ainda no versículo 10 sobre conveniências, que a fé confronta as conveniências. Não é do jeito que eu acho que deveria ser, não é o que é conveniente para mim, mas é aquilo que a palavra de Deus ensina. A gente percebe ainda nesse primeiro bloco do capítulo 2, ele dizendo que a fé alinha palavra e ações, palavras e ações. E é bem isso que eu queria que a gente desse uma compartilhada hoje, sobre o tipo de fé que Tiago trata aqui. Eu queria listar algumas coisas com vocês, para vocês conversarem no grupo. E essa abordagem que Tiago nos fala a respeito da fé. Em um tempo de exposição gigantesca, com o objetivo de uma promoção pessoal, uma autopromoção, as redes sociais estão aí para nos mostrar isso. Tiago está dizendo assim, vocês precisam usar essa sabedoria que Deus deu para vocês, como filhos de Deus, para não colocar vocês em evidência, mas a fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, mostra a sua fé. Se você tem fé, mostra a sua fé. Que tipo de fé é essa que deve ser colocada em evidência? Então vamos lá? Primeiro, uma fé que crê. Uma fé... Por que falar fé que crê? Não é um pleonasmo? Não é uma redundância? Não, porque ele fala aqui que existe uma fé nominal. Ele chega a dizer que no versículo 19... Você crê que Deus é um só? Olha que legal, cara. Muito bem, parabéns. Os demônios também creem. E eles tremem de medo. Então, ele está dizendo aqui, ele afirma assim no versículo 23, que proveito tem isso? O versículo 19, que proveito tem isso? Se você diz que acredita em Deus, mas a sua vida é uma profissão de fé às avessas. Na paráfrase, a mensagem diz assim, amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? E ele chama, então, para nós o exemplo de Abraão. Uma fé que crê desvencilha-se dos discursos, ela é dinâmica. Que tipo de fé que Tiago está falando que a gente deve colocar nas nossas redes sociais do dia a dia, na nossa vida diária? Uma fé que crê de verdade, uma fé prática. Ele diz ainda a respeito de uma fé que anda, que se movimenta. Ele fala que Abraão creu e obedeceu. Então esse andar tem a ver com obediência ao que conhece. Nós vivemos numa geração, nunca houve tanto acesso à palavra de Deus como nossa geração, como nosso tempo, e paradoxalmente nunca tanta ignorância com relação a essa mesma palavra. Há parece-nos um retardamento, uma dificuldade, uma letargia quando o tema é obediência. Então, qual fé que a gente deve mostrar? Uma fé que crê de verdade, uma fé que anda, uma fé que faz. Agora, mais para frente, segundo bloco, versículo 14 até o versículo
17, ele começa perguntando qual é o proveito. Alguém diz ter fé, mas não tem obras. Ou seja, a teoria pode ser dela, mas são as ações que autenticam a fé. Palavras apenas podem se perder, as atitudes marcam de verdade. E Tiago usa 2 exemplos aqui, nesse bloco do capítulo 2. Ele diz assim, se chegar alguém lá com vocês, entre vocês, e com necessidades prementes, assim, urgentes, fome, por exemplo, ou precisando de roupa, e vocês disserem, Deus te abençoe, vá em paz, e não atender aquela necessidade básica, a pergunta é, qual o proveito disso? Mais uma vez, a paráfrase e a mensagem, nesse texto, traduz assim, não é óbvio que falar de fé de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Aí depois ele traz o exemplo de Abraão, que já citei aqui, e o de Raabe. Não sei se você já viu o exemplo de Raabe. Josué capítulo 2, você encontra essa história lá. Então os espias foram lá em Jericó, Raabe acolheu os espias, eles disseram, nós vamos invadir isso aqui, nós vamos destruir, essa terra o Senhor nos deu. O que Raabe fez? Será que ela falou assim, bom, eu creio no seu Deus, então o seu Deus, que agora é o meu Deus, vai providenciar um meio para nos salvar. Não foi assim que Raabe fez, porque ela entendeu que o meio que Deus ia usar naquele momento era ela. E o meio que Deus ia usar para salvá-la eram os caras que ela estava hospedando. Então, uma fé que faz, uma fé que sai do discurso e vai para a prática. Igualzinho a Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Deus mandou, ele obedeceu. Capítulo 22 de Gênesis. Deus mandou e ele obedeceu. Vou trazer de novo a tradução da mensagem. Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras, o resultado será o mesmo, apenas um cadáver. E eu achei isso tão forte, porque às vezes a nossa fé já foi embora, divorciou das práticas, porque uma fé que não faz, uma fé que não produz, não é coerente com aquilo que se sabe. E por fim, queria falar que Tiago diz que além de ser uma fé que crê, uma fé que anda, uma fé que faz, uma fé que merece, precisa e que o Senhor Jesus exige, eu vou usar esse termo, exige que seja apresentada, é uma fé que aparece. O versículo 18 do capítulo 2 está falando sobre isso. Você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Uma frase para você pensar um pouquinho. Nós cremos no que nós não vemos. A definição de fé, Hebreus capítulo 11, é essa. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não podem ser vistos. Então nós cremos no que nós não vemos, mas as pessoas precisam ver o que nós cremos. De que forma? Nós colocamos em prática aquilo que conhecemos e sabemos ser a verdade absoluta. E Tiago continua dizendo que seria possível contar a fé de Abraão, porque ele não ficou filosofando, não ficou teologizando, não ficou meditando, ele obedeceu. Ele fez o que Deus disse que ele teria que fazer, ele partiu para ação, ele creu e isso gerou uma história que nos incluiu. Ele não ficou deixando, se Deus quiser, ele vai me levar lá. Se Deus quiser, ele vai trazer aqui. Não, ele simplesmente pegou a sua bagagem, pegou a sua família e partiu sem saber para onde ia, mas Deus sabia muito bem aonde iria levar. Então, esse é um tema que é bem conhecido por todos nós aqui do grupo, participando. Quem é que nunca ouviu falar a respeito de fé? Quem é que nunca viu alguém falar assim, eu tenho muita fé? A fé que crê, a fé que anda, a fé que faz, que aparece, é uma fé que frutifica, é uma fé que dá frutos. E em um tempo de exposição excessiva de imagens pessoais, queria convidar você a refletir sobre a necessidade gritante, urgente,
de, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, mostrar a fé que Ele colocou no nosso coração, colocar isso em prática, começar a acreditar que Deus não conhece impossíveis, que Ele remove barreiras e que nos fortalece para saltarmos sobre barreiras também. Então, sabedoria e fé. Que você possa ser sábio e corajoso. Que você possa mostrar sua fé no ambiente que você vive. Não uma fé de teoria, mas de prática. Continue testemunhando repetidas vezes de que o seu caminho já foi aberto pelo Senhor Jesus. Que você crê nisso. Que você nem precisa ver para saber que o sustento vai chegar a você. Que o cuidado de Deus se manifesta na sua vida todos os dias. Então, um grande abraço para você, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, o seu caminho, o seu trabalho, a sua caminhada acadêmica, mas sobretudo que você seja uma pessoa que em 2019 tenha um crescimento absurdo no que diz respeito à sua espiritualidade, à sua conexão com Deus, à sua intimidade com Deus. Grande abraço, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida.